Outro dia eu mostrei aqui como o Bolsonaro jogou micro e pequenos empresários e principalmente as grandes associações de micro e pequenos empresários de todo o Brasil nos braços do Lula, porque ele vetou o REFIS ou REFIS, que é o refinanciamento de dívidas de micro e pequenos empresários, que faria com que praticamente 5 milhões de empresas, MEIs e pequenas empresas, morressem, ou seja, fossem à falência. Depois o Bolsonaro tentou contornar isso, criando uma medida provisória capenga que mais piora do que melhora a situação. Esse movimento vai demorar para ser visto em pesquisas, porque primeiro, as associações que são muito ligadas ao PSD, partido do Kassab, protestaram, aí políticos do Centrão começaram a protestar contra o governo, o Bolsonaro editou uma medida provisória, aí até isso chegar ao micro e pequeno empreendedor, isso demora um pouquinho, mas isso será refletido nas pesquisas daqui 2, 3 meses, você verá como micro e pequenos empresários não estarão mais apoiando o Bolsonaro. Vamos lembrar, hoje é o único setor, assim, quando você pega recortes e pesquisas, em que o Bolsonaro ainda ganha do Lula. É entre empresários, porque a maioria é micro e pequeno empresário. Ok. Agora o Bolsonaro jogou os banqueiros no colo do Lula. Os banqueiros de todo o Brasil estão desesperados com uma nova diretriz do governo Bolsonaro que dá ao Ministério da Casa Civil, ou seja, ao Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, a palavra final em todas as decisões econômicas do governo. Ou seja, praticamente o Bolsonaro tornou o Paulo Guedes um ministro decorativo. O Paulo Guedes hoje é decorativo, ele serve ali para falar, ó gente, tô aqui, é isso. Paulo Guedes não manda mais nada no governo. Os banqueiros estão em desespero e já estão correndo pro colo do Lula. Ainda mais porque o Lula tá para anunciar o Alckmin como vice. Aí, olha, é pro Bolsonaro não chegar nem perto de ir pro segundo turno. Eu vou explicar isso tudo aqui, os banqueiros estão irritados, micro e pequenos empresários, tá todo mundo irritado com o Bolsonaro. Mas antes, olha, um segundinho. Você é fora Bolsonaro? Você é? Eu, Thiago, eu sou. Então, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. É um segundinho, é gratuito. Olha só, é gratuito se inscrever no canal. É só aqui embaixo tem o botão inscrever, você clica nele e pronto. Você está fortalecendo a oposição a esse desgoverno vagabundo, esse desgoverno assassino. Mais do que isso, você está irritando eles, que eles odeiam a gente. Pensa num cara que o Bolsonaro odeia? Sou eu. Um canal de YouTube que o Bolsonaro odeia é o Plantão Brasil. Então, quanto mais inscritos, mais eles ficam bravos, melhor pra gente. Vamos agora falar sobre o Bolsonaro e o tiro no pé que deu o Bolsonaro. Olha só. A partir do final de 2020, os banqueiros meio que declararam guerra contra o governo de Bolsonaro. Claro, eles declaram guerra, mas continuam apoiando em vários setores, em várias decisões. Mas eles já não queriam mais o Bolsonaro. Isso foi marcado por uma carta do PSDB. Vamos lembrar, o PSDB é o partido mais ligado ao mercado financeiro. O PSDB fez uma carta no finalzinho de 2020 detonando o Paulo Guedes e detonando o Bolsonaro. Aquela carta foi a prepulsora de uma outra carta que foi assinada por presidentes dos maiores bancos do Brasil, de fundos de investimento, presidentes de grandes empresas, os bilionários, toda a elite bilionária do Brasil assinou depois uma carta detonando o governo Bolsonaro e a gestão do Bolsonaro na pandemia. E não só a gestão do Bolsonaro na pandemia, mas a gestão econômica do Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Por quê? Porque dizia lá o PSDB, bem, eu não concordo com quase nada do que estava na carta do PSDB. Na carta dos banqueiros, já eu falo, tem muita coisa realmente que faz sentido. A carta do PSDB era assim: o Paulo Guedes e o Bolsonaro prometeram privatizar 70 empresas. Chegamos aqui ao final do segundo ano de governo, privatizar apenas 4 empresas. E agora eles têm um plano de privatizar no máximo 17. Ora, de 70 para 17 é muito pouco. Prometeram aprovar 4 reformas estruturais nesse governo. Olha, da Previdência, reforma administrativa, a reforma... Tinha mais 2, reforma tributária, e eles queriam uma nova reforma trabalhista para tirar ainda mais direitos. O Bolsonaro prometeu tudo isso. Ele aprovou só da Previdência, ele fez uma espécie de reforminha trabalhista, né? Mini reforma trabalhista, chamaram assim, depois chamaram até de carteira verde e amarela, uma coisa assim, e para tirar alguns direitos, ele tirou alguns direitos a mais dos trabalhadores, mas não era a reforma que o mercado queria, para tirar tudo. Não, e a administrativa e a tributária não foram aprovadas, a tributária parou no Senado e está parada lá, está travada, então a coisa está difícil para o Bolsonaro para agradar esse pessoal. E o PSDB fez essas críticas a ele e falou, não dá, um governo assim não dá mais. Os banqueiros depois fizeram as mesmas críticas e depois falaram, olha, eles fizeram contas lá, os economistas, a cada R$1 que o governo tivesse investido em vacina em junho e julho de 2020, quando as vacinas eram mais baratas, estavam em desenvolvimento, o mundo inteiro começou a comprar adiantado, teríamos salvo da economia R$7 ou R$8.
com um investimento de apenas 6 bilhões, teríamos salvo aí, teremos deixado de perder 50 e tantos bilhões de reais. Aí tinham várias contas ali de quanto o governo perdeu em arrecadação, quanto perdeu em tudo que você imaginar, em empregos, em inflação, por conta do Bolsonaro não ter comprado as vacinas. Essa era uma crítica pertinente deles, as outras era aquilo, né? O liberal querendo retirar direitos e tudo mais. Mas o Bolsonaro prometeu, não prometeu? Não era promessa de campanha? Ele não foi eleito com apoio de todo o mercado financeiro porque essa era a promessa dele? Não cumpriu a promessa com os banqueiros, tá? Agora, o que aconteceu? O Bolsonaro estava querendo apoio do mercado financeiro, porque ele percebeu isso, veja bem, ele sabe mais do que qualquer outra pessoa que os banqueiros não estão mais o apoiando e que os banqueiros estão divididos entre ele e Lula. Ele não imaginava isso. O que o Bolsonaro imaginava é que ele ia entrar em 2022, ele imaginava isso um ano atrás, em 2019, enfim, durante todo o governo, que ele ia entrar no último ano de governo dele, os banqueiros iam falar, caramba, é o Bolsonaro ou o Lula. Vamos pro lado do Bolsonaro, como foi em 2018, que ele foi eleito com amplo apoio dos banqueiros, da elite nacional. E aí, vamos lembrar, quando alguém tem apoio de banqueiros e de elite nacional, obviamente vai ter apoio de Rede Globo, Rede TV, na Record não tanto, mas também vai ter um pouco, SBT, vai ter apoio de toda a grande mídia, Folha, Estadão e tudo mais. E o Bolsonaro pensou, 2022 vou ter apoio de todo esse pessoal. Quando o neoliberalismo precisa se unir ao fascismo e ao neonazismo e a tudo de ruim, eles não pensam duas vezes. Eles querem saber de lucro, o resto que se dane. Ok, o que aconteceu? Não. O Lula veio com uma carta na manga que se chama Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin é queridinho dos banqueiros. Fala, mas Thiago, o Lula vai ter um vice? Assim, veja, o presente é o Lula. O vice não manda nada. Mas o vice dá aquela segurança para os banqueiros. Veja bem, os presidentes de bancos de hoje não são os mesmos de 15 anos atrás, quando o Lula era presidente. Não são as mesmas pessoas. Essas pessoas eram 15 anos mais jovens 15 anos atrás. Essas pessoas foram doutrinadas. Não é porque, muita gente pensa que não, mas não é porque uma pessoa é bilionária que essa pessoa não é doutrinada pela grande mídia e não é manipulada. Ela é. Ela pode ter todos os dados ali mostrando que a economia viveu o melhor momento na época do Lula, e hoje ela pensa, não, mas isso o Lula faz uma ditadura comunista. Tendo o Alckmin como vice, eles falam, não, realmente o Lula é um cara moderado, o Lula fala com outro campo, não era a frente ampla que todo mundo queria? Tá aí, ó, frente amplíssima, com o Alckmin. E aí o Lula tirou o Alckmin da manga. Os banqueiros começaram a pensar, oh, peraí, o Lula falou com vários empresários, ele disse, olha, o que eu prometo a vocês é o que foi feito no meu governo, veja o que foi feito no meu governo e vocês vão entender. Todos, e aí eles falaram, ó, aí o Lula também falou, olha, colocar dinheiro na mão do povo. O povo vai ter dinheiro, o povo tendo dinheiro, o povo consome, o povo consumindo, gera, o povo acaba pagando imposto. Tudo que você compra tem imposto embutido. O país arrecada mais, arrecadando mais, investe mais. Investindo mais, o que acontece? Gera emprego. Gerando emprego, as pessoas têm mais dinheiro. E vai assim, vira uma bola de neve. É isso que o Lula fez no governo dele, é por isso que depois o Brasil chegou ao pleno emprego e chegou a ser a sexta maior economia do mundo. E o Lula falou, é isso que eu prometo a vocês. Agora, vai ficar de querendo reforminha, isso, não vai ter aqui. Pelo contrário, vamos revogar a reforma trabalhista. E o Lula falou disso. Os banqueiros ficaram meio assim, pô, revogar a reforma trabalhista? Eles queriam tirar mais direito? O Lula quer dar direito que tinham tirado? Como não? O Bolsonaro viu ali uma oportunidade de trazer os banqueiros para o lado dele. Falou, agora eu vou trazer os banqueiros para o meu lado. E começou tratativas com os banqueiros, começou algumas conversas. Porém, o Bolsonaro tem um problema, que é a ala política. O Bolsonaro ainda está com medo de sofrer impeachment, ele ainda está com medo de desagradar o pessoal do Arthur Lira. Não pensa que é o último ano de governo, se o Bolsonaro falar, Arthur Lira, sai daqui, Arthur Lira, não gosto mais de você. Não pensa que o Arthur Lira não derruba ele no dia seguinte. Derruba. Não. O pessoal do Centrão quer dinheiro no bolso deles, é isso que eles querem. Por conta disso, a pressão ao Bolsonaro foi aumentando. Eu falei aqui nos últimos tempos, quanto mais o Bolsonaro cai na pesquisa, mais sobe o preço do Centrão e continua subindo esse preço. A pressão foi aumentando, o preço subiu e o Centrão falou, olha, o Paulo Guedes está criando problemas aqui, nós queremos que nós controlemos o orçamento do Brasil. Paulo Guedes está com muito problema, a gente quer fazer uma negociação, aí tem que ter o aval do Guedes. Quer negociar com alguém, quer comprar um voto, alguma coisa assim, tem que ir lá ao Ministério da Economia dar assinatura final. Não queremos mais isso. Queremos nós termos a chave do cofre. Pronto. O Bolsonaro deu a chave do cofre ao Ciro Nogueira. O Bolsonaro, uma nova diretriz do governo Bolsonaro, diz que a partir de hoje todas as decisões econômicas terão de ser avalizadas pelo Ministério da Casa Civil, ou seja, pelo Ciro Nogueira. Hoje o Paulo Guedes não manda absolutamente nada. Se o Paulo Guedes hoje falar, olha, vamos cortar 3 bilhões aqui para remanejar ali, o Ciro Nogueira vai falar, como? Como, senhor Guedes? O quê? Você me consultou?
Não, ele não vai nem falar o senhor me consultou. Agora pro Ciro Nogueira, o Paulo Guedes é mero você. Fala, você me consultou? Não. Não vamos cortar daqui não, esse dinheiro é nosso, vamos pegar a mão, vamos meter a mão nesse dinheiro. Se o Ciro Nogueira chega amanhã e fala, ó, vamos remanejar aqui 3 bilhões de não sei onde, alguma área ali que o Guedes, os economistas querem que vá dinheiro ali, porque vai acabar na mão de banqueiro, e o Ciro Nogueira fala, não, vou tirar 3 bilhões daqui para pagar emendas dali, ó. O Paulo Guedes fala, não pode. Fala, como assim, Paulo Guedes? Para mim eu não sou qualquer um, você me chame de senhor. Sou o senhor Ciro Nogueira para você, Paulo Guedes. Eu decido, você não decide nada. Decorativo você, viu, Paulo Guedes? Pronto. Olha, muitos. Esse pessoal da elite é muito burro. Temos a elite mais burra do mundo no Brasil. Isso é verdade, viu? Isso, muito burra. O pessoal da elite pensava que o Paulo Guedes era o freio do governo Bolsonaro. Ele era o motor, ele não ia deixar o Bolsonaro fazer uma loucura. Aí o Bolsonaro mandou o teto de gastos para o espaço. Não existe mais teto de gastos no Brasil. Quando o Lula falou, faz 10 dias, que ia revogar o teto de gastos, fizeram, não, como vai revogar? O teto de gastos já não existe. Não existe mais. O Bolsonaro mandou para o espaço. Pensa num teto todo esburacado que quando chove fica cheio de poça na sua casa. Esse é o teto de gastos do Brasil hoje, com o governo Bolsonaro. E mesmo assim eles ainda confiavam no Guedes. Agora não tem mais o que falar, não tem mais Paulo Guedes para segurar o Bolsonaro. Agora o Guedes virou oficialmente decorativo e os banqueiros estão em desespero. Por quê? Porque eles sabem que em ano eleitoral, o Centrão agora dominando o orçamento todo. Veja bem, até então você falava, mas Thiago, tinha o Bolsolão, tinha não sei o quê, 16 bilhões de emendas do relator, Bolsolão. Aí no outro ano foram 18 bilhões, agora esse ano mais 16 bilhões. Como assim? Vai controlar ainda mais o orçamento, o Centrão? Agora eles controlam todo o orçamento, veja bem, tudo. Para onde vai qualquer centavo de dinheiro público, quem controla é o Ciro Nogueira. Claro, com a ajuda dos seus partidários. E eu vou te falar uma coisa. Vou repetir o que eu falei quando o Ciro Nogueira virou ministro e o que eu falei aqui nas últimas semanas. O Ciro Nogueira, quando ele controla esse orçamento e faz as negociatas dele, não é negociação. Quando envolve crime, é negociata. Faz a negociata dele, o Ciro Nogueira ele não está buscando que esses políticos sejam leais ao Bolsonaro. Não. Ele está buscando que esses políticos sejam leais a ele, Ciro Nogueira, e ao Arthur Lira, e ao pessoal do Partido Progressista, que é o partido dele. Então o Ciro Nogueira está formando uma legião de centenas de parlamentares de todo o Brasil. Quando eu falo parlamentar, eu estou falando deputados federais, senadores, deputados estaduais, alguns governadores, tudo que você imaginar, prefeitos e tudo mais, que são prefeitos também, vereadores de cidades pequenas, que são leais hoje, não a Jair Bolsonaro. Eles estão com o governo Bolsonaro, mas eles são leais a Ciro Nogueira. Quando o Ciro Nogueira pular do barco com o governo Bolsonaro, não é que está saindo Ciro Nogueira e Arthur Lira. Estarão saindo Ciro Nogueira e Arthur Lira, centenas de prefeitos e centenas de parlamentares de todas as áreas. Eu estou falando aí, se contar vereadores, são milhares aí, de vereadores, deputado estadual, federal, senador, governador, prefeito, de vários locais do Brasil, estarão pulando do barco com o Bolsonaro. E eles vão para o barco que o Ciro Nogueira indica, ó, vem cá, que aqui vai ter, aqui eu continuo te ajudando, aqui você não será completamente abandonado. E eu vou te falar o barco que o Ciro Nogueira ele vai pular do barco para o Bolsonaro. Ciro Nogueira não é pessoa, ninguém lá no Centrão é de ficar com uma boia no meio do mar. O Ciro Nogueira vai pular do barco do Bolsonaro, ele vai tentar cair direto no barco do Lula, que é o barco que vai ganhar a eleição. Aliás, por falar no Lula, o vereador Alckmin estava para ir para o PSB começou a exigir demais do PT, o PSB não tem nada para oferecer ao PT, nada, absolutamente nada, não ajudam o PT em nada. A única coisa que ele sempre ofereceu ao PT é o Alckmin de vice, só. O Lula quer o Alckmin vice e o Alckmin quer ser vice do Lula. O Alckmin se reuniu com o Paulinho da Força, que é do partido Solidariedade, e o Paulinho da Força está convencendo o Alckmin a se filiar ao Solidariedade para ser vice do Lula. Segundo o Paulinho da Força, o Alckmin só fala em problemas nacionais. Você fala de estado de São Paulo, o Alckmin não quer nem saber, ele só quer saber de inflação, desemprego, economia, esse tipo de coisa. Ou seja, o Alckmin não quer ser candidato a governador, ele quer ser vice-presidente da República. E se o Alckmin não for para o PSB fica sem barganha nenhuma para negociar com o PT. Estão querendo tirar que o PT retire candidatura no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. E tem mais um estado, em estados em que os candidatos do PT têm muita chance de ganhar. Em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, o primeiro nas pesquisas é do PT. E eles querem que o PT retire essas candidaturas, só para em troca dar o Alckmin.
Aí o Paulinho da Força falou pro Alckmin, quando você pega um político, ainda mais um cara experiente como o Alckmin, pelo ego, aí pega de jeito. Ele falou, pô Alckmin, você é um cara experiente, 4 vezes governador de São Paulo, você virou moeda de troca? Os caras vão te tratar como moeda de troca? Vem aqui pro meu partido, que aqui você vira vice do Lula, você vai ser respeitado por todo mundo, nós te adoramos, Alckmin, vem pra cá. Seja feliz aqui. Lá já estão te tratando como um lixo antes de você chegar. Pronto. Agora é uma grande chance do Alckmin ir para Solidariedade para ser vice do Lula e os empresários correr. A partir do momento que ele seja confirmado, todo esse empresariado corre para o Lula e fala, ok, Lula, você vai revogar as reformas, você vai fazer isso, a gente vai tentar te impedir de tudo isso. E é verdade, vão tentar impedir o Lula de tudo. Mas, mesmo você fazendo tudo isso, ainda o apoiaremos contra o Bolsonaro. É isso que aconteceu. As coisas estão mudando no Brasil. Eu te pergunto, vou deixar essa pergunta. Você, enquanto eu mostro o carro de som aqui, você responde a pergunta aí nos comentários. Você imaginava isso 3 anos atrás, quando o Bolsonaro assumiu? 3 anos atrás, segunda semana de janeiro de 2019. Você imaginava que em 2022 entraremos nessa situação? Comenta aí. Eu, Thiago, Thiago é otimista. Eu não imaginava. Vou mostrar aqui, ó. Acre, nosso carro de som. E o desemprego deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa invasão. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Aqui, ó, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo aqui tem o botão Seja Membro. Clica ali em Seja Membro e pronto. Ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e também deixa as minhas outras redes sociais. Falou!